Hey guys, Teacher Breno here, and I would like to welcome you all to our second class. And today we're gonna talk about linked sounds, possessive adjectives, yes/no questions with be and short answers, and I will tell you some mistakes that Brazilians may make. They may make some mistakes, and I will tell you some of them in the end of each class, ok? Ó, professor, o que foi que você disse? Calma, pode deixar, eu vou explicar tudo para vocês. Hoje a gente vai falar então um pouquinho a respeito de adjetivos possessivos, linked sounds, que são, por exemplo, quando a gente está falando alguma palavrinha ou alguma frase, normalmente a gente não coloca uma já ligada com a outra. Então a mesma coisa acontece em inglês também, né? Às vezes eles estão falando lá alguma frase e uma palavra já emenda com a outra. Às vezes, pra gente não se perder, a gente vai ver como que isso funciona. Também a gente vai ver a respeito de yes, no question, que são perguntas que eu respondo com sim e não, com o verbo to be, e as respostas mais curtas, tá? E eu vou falar também sobre alguns erros que os brasileiros às vezes cometem lá fora, que é comum os brasileiros cometerem, e no final de cada aula eu vou falar um pouquinho a respeito de um desses erros que a gente comete. Então, na aula passada a gente falou um pouquinho a respeito do verbo to be, e a gente viu também alguns pronomes, checando informações, algumas coisas que a gente usa normalmente para nos apresentar, que a gente usa para a gente se apresentar, né? Então agora a gente vai ver um pouquinho a respeito dos adjetivos possessivos. O que é um adjetivo possessivo? São aquelas palavrinhas que eu uso para expressar posse de alguma coisa. Por exemplo, o que é meu, o que é seu, o que é dele, o que é dela, o que é deles, o que é nosso. Né? Então a gente vai ver essas palavrinhas aí. E para cada pronome eu tenho um adjetivo possessivo, mas que já está intimamente relacionado e que não vai ter tanta dificuldade assim na hora da gente expressar ele, tá? Então o primeiro que eu tenho aí, relacionado ao pronome pessoal, né? Pronome pessoal, I. Lembra? Eu falo I. Qual que é o adjetivo possessivo para I? Eu falo my. Meu, né? My. Lembrando que em inglês os adjetivos possessivos, eles só têm uma forma, tá? Por exemplo, em português eu falo meu, minha, né? Algumas coisas. Mas não, em inglês eu só uso uma forma, que seria o my. Então, o segundo aí, relacionado ao pronome pessoal, you, que é você ou vocês, né? You. Qual que é o adjetivo possessivo? Your, que é seu, sua, seus, suas, your. O próximo, então, é relacionado ao pronome he, que é ele, né? Então, o adjetivo possessivo é o his, que é dele, his. Depois temos o relacionado a she, que é ela, she. O adjetivo possessivo é o her. Tome muito cuidado com essa pronúncia, tá? Porque eu vejo muita gente às vezes falando hair, mas hair é cabelo. Então a pronúncia lá é bem diferente. Eu falo her, que está relacionado a dela, né? Her. Depois temos aí do nosso pronome it. Lembra que eu falei que o it é relacionado a coisa ou animal, mas também ele pode ser relacionado a um sujeito oculto, né? Quando eu não falo sobre a pessoa, ou quando eu não falo sobre a coisa, na verdade, aí eu uso o it, que normalmente o pessoal traduz por isto, né? Então o adjetivo possessivo dele é its, que seria disto, daquilo, dele, dela, depende do contexto, tá? E quando, lembra aí, então it's, tá vendo como que é a grafia? It's é ITS, mas é tudo junto, tá? Quando eu tô falando, é diferente daquele que a gente viu lá com o verbo to be, que eu tenho IT, o apóstrofo e o S. É diferente, porque esse aí tá mostrando o verbo to be is, mas é diferente. Esse daí é it's, ITS, tudo junto. It's.
Depois, então, temos agora o do plural, né? Então, vamos lá. O primeiro aí que a gente tem o pronome é we. We, que é nós, né? We. E o adjetivo possessivo é our. 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 Isso aí, hour. É parecido com o hour de hora, tá? Que é, a pronúncia é a mesma, só muda um pouquinho na hora de escrever. Mas isso aí, então, nosso ou nossa, eu falo our. Pode ser nossos e nossas também, né? Our. E por último, eu tenho aí o they. They, que é eles ou elas, né? A pronúncia, ó, they. Lembra que TH eu coloco a língua entre os dentes, como eu já falei, né? Ó, they. They, eles ou elas. E o adjetivo possessivo é their. Their. Their, que é deles ou delas. Their. Vamos ver então alguns exemplos relacionados. Então aí o primeiro de my, que é meu, né? Vamos ver. I live with my family. I live with my family. Eu moro com a minha família. Então esse minha lá, o my. I live with my family. O próximo, que é your. Your, seu, né? Seu ou sua. Your. Your dog is cute. Your dog is cute. Your dog is cute. Que significa o seu cachorro é fofinho, né? Your dog is cute. O próximo, his name is David. É um do his aí, dele, né? His name is David. His name is David. O nome dele é David. Então, olha lá. His name is David. O próximo, então, relacionado a her. Her, que é dela, né? Então, olha lá. Her car is beautiful. Her car is beautiful. O carro dela é lindo. Her car is beautiful. Agora temos aí então do it, né? Então que ficaria it. Por exemplo, the tree lost its leaves last month. The tree lost its leaves last month. Então, olha lá. The tree lost its leaves last month. Então a árvore perdeu as suas folhas no mês passado. Próximo é our. Our, que é nosso, nossa, nossos, nossas, né? Por exemplo, our parents are traveling right now. Our parents are traveling right now. Os nossos pais estão viajando bem agora. Our parents are traveling right now. E por último, a gente tem aí o their. Their, que é deles, delas, né? Então, por exemplo, their children are really kind. Their children are really kind. O que significa isso? Os filhos deles, ou os filhos deles são muito gentis. Tá lá. Their children are really kind. Então esses foram aí os nossos possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos, né? Aqueles que eu expresso posse de alguma coisa. Agora eu gostaria de mostrar para vocês os linked sounds. O que é o linked sounds? Então lembra que eu falei? É que a gente tem uma palavra que ela praticamente emenda na outra quando eu tô falando. Quando eu tô falando alguma coisa que tem, por exemplo, termina em uma consoante que dá para poder emendar em uma vogal, a gente normalmente fala, meio que atropelado, né? Mas é normal isso daí. Então isso acontece lá também. Então às vezes quando a gente está conversando com alguém e a gente fica meio não entendendo, pode ser que isso aconteça. Então é bom a gente saber como que acontece isso, né? Então vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, na frase I'm a new student here. I'm a new student here. Mas eles não vão falar dessa forma tão pausada. O que eles vão falar? I'm a new student here. I'm a new student here. Olha lá, perceberam? I'm a new student here. Eu sou um novo aluno aqui. Então, olha lá, esse I'm com a, eles vão acabar ficando junto. Então é I'm a new student here. Um outro exemplo então para vocês aí, ó. She is
over there. She is over there. Eles não vão falar dessa forma tão pausadinha, né? Que significa ela está lá. Então lá, she is over there. Como que ficaria? She's over there. She's over there. Tá vendo? Ó, o is ele junta com o over, fica zo. She's over there. Um outro exemplo nessa frase. My name is Elizabeth. My name is Elizabeth. Então como que ficaria? My name is Elizabeth. My name is Elizabeth. Tá vendo? Ó, junta o name com is e o is com Elizabeth. Então fica My name is Elizabeth. Dá um som de Z, um leve som de Z em cada junção dessa daí. My name is Elizabeth, ok? Então, como vocês puderam perceber, a gente tem essa junção aí de uma letra com a outra da palavra, que é a última letra com a primeira da próxima palavra, né? Então, mas na verdade isso dá uma maior fluência, né? Quando você está conversando, dá uma maior fluência. Ao invés de você ficar falando palavra por palavra, isso dá uma fluência maior e você consegue até deslanchar melhor na hora de se comunicar em inglês. Então agora que a gente já viu isso, eu gostaria de mostrar para vocês então o nosso uso do yes, no questions with be and short answers. O que seria isso? Seria aquelas perguntinhas que eu faço com o verbo to be, que eu só consigo respondê-la com sim ou não, tá? E esses short answers seriam umas respostas curtas que a gente costuma falar em inglês. Por exemplo, a gente não costuma falar assim, está sol? Aí a gente fala em inglês, não está. Então em português, essa resposta curta, eu também tenho ela em inglês. Então a gente vai ver como que é essas perguntas, como que é a forma dessas perguntas e como que eu uso então essas respostas curtas em inglês também. Primeiro eu vou mostrar em exemplo, como que a gente usa isso num exemplo de uma conversa, por exemplo. Então na aula passada a gente viu como a gente se apresentar e como ter uma conversa de apresentação, né? Eu me apresento, a pessoa se apresenta e a gente consegue manter essa apresentação. Aí, por exemplo, se eu tô lá e eu quero manter uma conversa com a pessoa, aí eu vou precisar saber um pouquinho mais já, fazer algumas perguntas pessoais. Então lá, por exemplo, na pergunta, Are your classes interesting this year? Are your classes interesting this year? Então lá, eu tô falando, as suas aulas estão interessantes este ano? Então lá, é uma perguntinha de yes, no question. Eu só posso responder sim ou não. Eu não posso falar outra coisa além disso, né? Eu tenho que falar, pode ser alguma outra palavra, sim, né? Lógico, que mostre que é sim ou não, mas tem que ser então uma palavra que eu expresso a afirmação ou a negação daquilo ali. Então, para essa pergunta, né, lá, Are your classes interesting this year? Eu posso responder, Yes, they are. Yes, they are. Então lá, as suas aulas estão interessantes este ano? Sim, elas estão. Sim, elas estão. Então lá, Yes, they are. Yes, they are. Então, olha lá, numa mesma linha de raciocínio, continuando, poderia perguntar assim, Are you and Mary in the same class? Are you and Mary in the same class? Você e a Mary estão na mesma sala ou na mesma classe? Mais uma vez, uma pergunta que necessita de uma resposta sim ou não. Então, aí poderia falar, No, we aren't. No, we aren't. Não, nós não estamos. No, we aren't. Um outro exemplo, aí poderia falar assim, Listen, I'm going to have lunch now. Are you free? Listen, I'm going to have lunch now. Are you free? Então lá, ó. Escuta, eu tô indo almoçar agora. Você está livre? Outra pergunta aí, de sim e não. Aí a pessoa poderia responder, Sure. Claro, né? Para mudar um pouquinho isso de só responder yes, I am, né? Que fica meio robotizado, tem algumas outras palavrinhas alternativas. Então lá, sure, claro, let's go, vamos lá. Então é isso aí, mostra que tem perguntas que a gente responde com sim e não. Mas não necessariamente a gente precisa responder com yes e no. Não, a gente às vezes tem algumas outras palavrinhas que a gente pode substituir. Então agora a gente vê alguns exemplos, né, de como que a gente poderia usar. Mas como então que é a forma dessas frases aí, dessas perguntas e dessas respostas?
Sempre que eu vou fazer, então, uma pergunta de yes, no question, com o verbo to be, eu jogo o verbo to be lá pro começo da frase. Perceberam? Por exemplo, na pergunta, are you free? Are you free? Você está livre? Mas eu não estou falando você primeiro, eu estou falando está. Está você livre? Então, olha lá, eu jogo o verbo to be lá pro começo da frase. Isso mostra que é uma pergunta, tá? Então, olha lá, are you free? Are you free? Você está livre? A resposta poderia ser de uma forma mais curta. Yes, I am. Yes, I am. Ou então, se fosse não, no, I'm not. No, I'm not. Perceberam? Quando eu tenho aí a comecinho aí do short answer, da resposta curta, eu tenho yes, I am. Mas eu tenho necessariamente que colocar o am completo. Eu não posso abreviar por I'm, igual a gente viu. Eu não posso falar yes, I'm. Eu preciso colocar yes, I am, a forma completa. Isso quando é afirmativa, tá? Quando ela é negativa, aí sim eu posso abreviar. No, I'm not. No, I'm not. Mas na forma afirmativa, não abrevia, ok? Um outro exemplo aí, então. Is John from Canada? Is John from Canada? O John é do Canadá? Então, lá, perceberam? O is, verbo to be, começo da frase, e depois eu tenho o sujeito, que é o John, que seria a mesma coisa que he, né? Ele. Então, lá, is John from Canada? A resposta poderia ser yes, he is. Forma completa. Yes, he is. Ou então, no, he's not. No, he's not. Eu ainda tenho uma outra forma que eu posso usar na forma negativa. Ao invés de he's not, eu posso falar no, he isn't. No, he isn't. As duas formas, elas estão corretas, tá? No, he's not e no, he isn't. Agora um próximo exemplo usando she, né? Que é ela. Is she okay? Is she okay? Ela está ok? Ela está bem? Aí a resposta poderia ser yes, she is. Yes, she is. Se eu for usar dessa forma completa da afirmativa, né? Ou então, no, she's not. No, she's not. Ou ainda, no, she isn't. No, she isn't. Ainda então usando aí, agora com respeito ao it, né? Eu posso falar assim, is Mary's class in the afternoon? Is Mary's class in the afternoon? A aula da Mary é de tarde? Tá vendo, ó? O it, ele apareceu como sendo a aula. Então, lá, is Mary's class in the afternoon? A aula dela é à tarde? A resposta poderia ser yes, it is. Yes, it is. Ou então, no, it's not. No, it's not. Ou ainda, no, it isn't. No, it isn't. O próximo exemplo é are you and she in the same class? Are you and she in the same class? Você e ela são da mesma sala? Are you and she in the same class? Então a resposta poderia ser yes, we are. Yes, we are. Sim, nós somos. Ou então, no, we're not. No, we're not. Ou ainda, no, we aren't. No, we aren't. Agora um outro exemplo. Are your classes interesting? Are your classes interesting? As suas aulas são interessantes? Are your classes interesting? As suas aulas são interessantes? A resposta poderia ser yes, they are. Yes, they are. Ou então, no, they're not. No, they're not. Ou ainda, no, they aren't. No, they aren't. Então esses são alguns exemplos do yes, no question, né? Das perguntas de sim ou não, with short answer, com respostas curtas. Eu ainda tenho um último exemplo que faltou, que na verdade ele não é tão comum, porque é uma pergunta quando eu faço sobre mim mesmo. Pode acontecer, né? Por exemplo, se eu tô lá e eu tenho uma agenda e eu preciso perguntar para a secretária se eu estou livre em tal horário. Eu posso falar assim, ó, am I free? Am I free? Eu estou livre? Aí ela pode responder, yes, you are. Yes, you are.
Ou então, no, you are not. No, you are not. Ou ainda, no, you aren't. No, you aren't. Essa daí não é tão comum quando eu faço a respeito de mim mesmo, mas acontece, né? Pode acontecer. Então, só para vocês saberem, tá? Lembrando, primeiro de tudo, na pergunta vem o verbo, né? O verbo to be, eu jogo ele lá pro começo. Não importa se é o am, se é o is ou se é o are. Na pergunta do verbo to be, eu sempre jogo o verbo pro começo. Aí depois eu sempre vou ter o subject, que é o sujeito, tá? O sujeito da frase, o sujeito da pergunta, ele vem depois do verbo. E por último eu tenho um complemento, ok? E na resposta eu tenho lá o yes e não, e o no, e eu tenho o sujeito, aí sim o verbo to be, seguido do not, né? Então eu posso falar assim, ó, por exemplo, he is not, posso falar, ou então he's not, ou ainda he isn't. Essas três formas estão absolutamente corretas, tá? Eu só estou falando de short answers porque são respostas curtas e que na forma falada é mais comum. Só para vocês saberem como que se usa mais lá, mas as três formas elas estão corretas, ok? Uma coisa que eu não tinha falado para vocês ainda que a gente iria ver essa aula, mas que eu acho que se faz bastante interessante porque a gente já viu até alguns nomes, são países e nacionalidades, tá? Normalmente, por exemplo, a gente fala country and nationality. Country and nationality. Então, lá, país e nacionalidade. Mas eles não usam muito a palavra nationality, por exemplo, para perguntar what's your nationality? Qual a sua nacionalidade? Não. Isso é mais da forma escrita, uma forma bem formal. Mas para quando a gente vai perguntar da onde a pessoa é, a gente fala where are you from? Where are you from? Como a gente já viu. Ou então tem uma outra forma que a gente pode falar where do you come from? Where do you come from? Ou de onde você vem, né? É a mesma coisa, então o mesmo significado. Mas a gente usa mais dessa forma, tá? Então para responder a gente pode falar I am from Brazil. Então, olha lá. Primeiro eu falo lá o pronome, aí depois eu tenho o verbo to be e o from, tá? E depois eu posso ter ou o país ou a cidade, tá? Os dois estão corretos. Por exemplo, então, I am from Brazil. I am from Brazil. Ou então ainda posso falar I'm from São Sebastião. I'm from São Sebastião. Eu sou de São Sebastião. Então isso aí, as duas formas, elas estão corretas. Você pode usar tanto o país quanto a cidade para falar do from. Mas quando eu quero falar da nacionalidade, aí eu preciso falar só com o verbo to be, né? Eu não uso from, tá? Né? I'm from Brazilian, não. Eu uso I'm Brazilian. I'm Brazilian. Eu sou brasileiro, ok? Então eu dei um exemplo aí com I, né? Usando eu, a primeira pessoa. Vou dar um exemplo com cada pronome, mas usando cidades e países diferentes e nacionalidades diferentes também, tá? Já para vocês abrirem um pouco o vocabulário e aprenderem um pouquinho mais a respeito de cada país, cada nacionalidade. É uma lista bem grande com países e nacionalidades. Por isso eu recomendo que vocês façam alguma pesquisa, né? Para poder saber os que vocês mais têm curiosidade ou os que mais são usados também, né? É interessante vocês pesquisarem para no caso de vocês forem se comunicar, vocês possam então se comunicar de uma maneira legal, de acordo com cada país, cada nacionalidade que vocês querem falar, né? Então um exemplo com you. You are from Argentina. You are from Argentina. Ou então poderia ser You're Argentinian. You're Argentinian. Você é argentino, né? Ou você é da Argentina, você é argentino. Ou poderia ser You are from Buenos Aires. You are from Buenos Aires. Um outro exemplo. He's from Italy. He's from Italy. He's from Italy. Ele é da Itália. Ou então, eu posso falar He is from Venice.
He is from Venice. Ele é de Veneza, né? Ou ainda, como que eu falo? Ele é italiano. He's Italian. He's Italian. Ele é italiano. Um outro exemplo. She's from Australia. She's from Australia. Ou então, she's from Sydney. She's from Sydney. Né? Que ela é da Austrália ou ela é de Sydney. Então aí a gente pode falar she's from Sydney. Como que eu falo ela é australiana? She's Australian. She's Australian. Ela é australiana. She's Australian. Um outro exemplo que eu posso falar é we are from Spain. We're from Spain. Nós somos da Espanha. We're from Spain. Ou então nós somos espanhóis. We're Spanish. We're Spanish. We're Spanish. Nós somos espanhóis. E um outro exemplo. They're from Canada. They're from Canada. Eles são do Canadá. Ou they're from Vancouver. They're from Vancouver. Eles são de Vancouver. Ou como que eu falo, eles são canadenses. They're Canadian. They're Canadian. Eles são canadenses. Então a gente viu aí alguns países e nacionalidades. É importante também se atentar ao plural dessas palavrinhas. Então eu tenho aí o singular. Tem muita gente que fala country, mas não é country, tá? Eu falo country. 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 Então lá, country é o singular. O plural dessa palavrinha é countries. 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 Tá vendo? Ó? Eu troco o Y por IES. Fica countries. Countries. E a nacionalidade, então eu falo nationality. Nationality. Nacionalidade. O plural é a mesma coisa no finalzinho. Então fica nationalities. Nationalities. Eu tiro o Y e coloco IES. Tem muitas palavrinhas que a gente costuma fazer isso, tá? Quando eu vou colocar no plural, eu tiro o Y e coloco IES. Desde que antes do Y eu tenho uma consoante. Então lá, se eu tenho antes do Y uma consoante, eu vou tirar o Y e colocar IES para formar o plural, tá? Tá lá. Country, countries. Country, countries. Nationality, nationalities. Nationality, nationalities. Alguns outros países que eu tenho, por exemplo, Inglaterra. Eu falo England. England. E a nacionalidade, nationality, ficaria English. English, tá? England, English. Um outro exemplo, da França, eu tenho France. France. A nacionalidade, French. French. Estados Unidos, the United States of America. The United States of America. Ou então eles costumam falar também the USA. The USA. E como que é a nacionalidade? American. American. Uns outros exemplos. O país, Germany. Germany, né? Alemanha. Germany. E a nacionalidade, German. German, que é alemão. German. Aí eu tenho também a Grécia. Greece. 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 A nacionalidade, Greek. 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 Eu tenho outra aí, a Irlanda, que é muito comum lá por causa do inglês, né? Tem bastante brasileiro lá falando nisso. Então lá eu falo Ireland. Ireland. E a nacionalidade, Irish. Irish. Outro exemplo, Portugal. Portugal, né? Que é Portugal. Portugal. E a nacionalidade seria Portuguese. 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 Então perceberam que tem alguns aí que terminam com AN, outros terminam com SK, ou terminam com ICH, ISH, ou então outros ainda terminam com ESE. Varia muito, não é uma regra. Tem uns que terminam com IC, né? Por exemplo, a Islândia, eu falo Iceland. Iceland. E a nacionalidade seria Icelandic. Icelandic. Ou então a Polônia seria Poland. Poland. Terminaria com... e a nacionalidade é Polish. Polish.
então varia muito. A gente só precisa ficar atento mesmo e saber qual que é cada um aí, qual que se encaixa melhor na hora da gente falar o país e a nacionalidade. A nacionalidade principalmente, que ainda pega um pouquinho por causa dessas terminações, que varia mesmo e a gente precisa saber. Então lembra que eu falei pra vocês, isso é o que a gente aprendeu, né, hoje, mas eu também gostaria de deixar um tempo em cada aula pra gente aprender mais a respeito dos erros que às vezes a gente tem. Na verdade a gente fica meio confuso se a gente usa ou uma coisa ou outra, então eu vou sempre disponibilizar um tempo na aula pra gente falar sobre esses erros e pra gente já corrigir, saber qual que é o certo, né? Quando que a gente usa um, quando que a gente usa o outro. Então eu vou falar para vocês alguns desses erros aqui hoje nessa aula também. O primeiro, e que costuma ser muito comum esse erro, é a gente ter a dúvida entre o uso de to e for. To e for. Né? Essas preposições aí que normalmente significa para. As duas significam para. Mas quando é que eu vou usar uma e quando é que eu vou usar outra? Se as duas têm o mesmo significado praticamente, né? To e for. To e for. Quando que eu vou usar uma e quando que eu vou usar outra? Eu vou explicar para vocês hoje. Então o to, eu sempre vou usar. I always use it before verbs, ok? I always use the word to before verbs. Eu sempre vou usar a palavrinha to antes dos verbos. Então, e o for, I always use for before nouns. I always use for before nouns. Eu sempre vou usar o for antes dos substantivos. Então não tem muito segredo com respeito a isso. Vou dar alguns exemplos para vocês que aí vocês vão conseguir se identificar melhor e entender melhor. Por exemplo, qual que estaria certo? I bought chocolate to you ou I bought chocolate for you. I bought chocolate to you ou I bought chocolate for you. Qual que seria certo? Eu comprei chocolate para você ou comprei chocolate para você? As duas têm a mesma tradução, mas não estão certas as duas, tá? Uma só está certa. Então o certo seria I bought chocolate for you. Eu comprei chocolate para você. Por quê? O for, ele vem antes de nouns, substantivos. O you, que é você, não é um verbo. Então, olha lá, já que não é um verbo, eu não uso o for, eu uso you. Então, olha lá, eu uso for you, para você, quando eu tenho um substantivo. O you, ele poderia ser trocado, substituído por qualquer outro substantivo, né? Então, I bought chocolate for you, para você. Um outro exemplo, these pillows are for my bed. These pillows are for my bed. Esses travesseiros são para minha cama. Então, olha lá, these pillows are for my bed. My bed, então, seria minha cama, um substantivo. Eu uso o for antes. Por exemplo, também quando eu quero falar aquela frase para eu fazer alguma coisa. Então, eu falo for me to do something. For me to do something. Então, eu tenho for, ele está próximo a um verbo, mas ele não está antes de um verbo, ele está antes de me, que também pode ser colocado aí como noun, como substantivo. Então, for me to do something, para eu fazer alguma coisa. O for, ele vem antes de me. Mas então, quando que eu vou usar o to? To, ele vem antes de verbo. Então, olha lá, um exemplo. I have waited for him. I have waited for him. Eu esperei por ele. Olha lá, o for antes de him. Mas aí tem um outro exemplo. I have waited to speak to him. Tá vendo to antes do speak? Então, olha lá, o to antes do verbo, né? Eu esperei para falar com ele. Mas aí, I have waited to speak to him. Para ele, ou por ele. Tá vendo, ó? Tá vendo que eu tenho um to antes de him? Eu tenho mesmo. Mas existem algumas exceções aí. Eu vou explicar para vocês quais são essas exceções. Então, quando que eu vou saber qual usar? Se é to ou se é for? Normalmente eu uso o to quando eu quero então falar alguma coisa que está em movimento. Essa é a exceção, tá?
Se eu estou falando que alguma coisa está em movimento, aí eu preciso usar o to. Então aí, por exemplo, quando eu falei I have waited to speak to him, eu estou falando que eu vou passar alguma informação para a pessoa. Eu vou falar para a pessoa. Vai estar em movimento. A minha fala para a pessoa. Então, quando eu tenho esse movimento, alguma coisa em movimento que está envolvido, falar algo a alguém, ou então eu estou envolvido em dar algo a alguém. Então, quando tem esse movimento, aí eu preciso usar o to, tá? Essa é uma exceção. Por exemplo, eu falo give this to me, give this to me, ou seja, me dá isso. Eu tenho to antes de me, mas eu estou falando para ele me dar, ou seja, uma ação, um movimento. Ele vai passar dele para mim. Então, give this to me é uma ação, um movimento. Então, olha lá, to. Eu vou usar o to mesmo se for antes de nouns, de substantivos, ok? Então, eu tenho alguns verbos que podem ajudar então a gente a saber quando que eu uso to, quando que eu uso for. Por exemplo, eu tenho lá transfer, que é transferir, não está em movimento. Give, que é dar também. Send, enviar. Ou então tell, eu vou estar... Tell é contar, dizer. Então, eu vou estar passando uma informação para outra pessoa. Também eu uso o to. Mas eu tenho alguns casos que eu posso omitir o uso do to ou do for, tá? Por exemplo, quando eu vou falar assim, I gave a gift to her. I gave a gift to her. Eu dei um presente para ela. All to antes de her, mesmo sendo o substantivo. Mas quando eu quero omitir, eu posso falar I gave her a gift. I gave her a gift. Eu dei um presente a ela. Tá certinho, da mesma forma. Eu até omiti, então, o uso do to. Aí vocês ficam à vontade se vocês vão omitir ou se vocês vão fazer o uso. Mas quando que eu posso fazer uso disso? Ou quando que eu vou quando que eu posso fazer uso de trocar assim? Falar I gave her a gift. Quando que eu posso colocar o pronome ao invés da preposição to? Eu vou explicar para vocês. Então eu posso usar isso quando eu tenho, na verdade, dois objetos na frase. Por exemplo, quando eu falei lá, I gave her a gift. Qual que é o principal aí da frase? O principal da frase é o I, eu. Então se eu estou falando I, eu sou o principal da frase. Então eu já não sou um objeto, eu sou o sujeito, né? Então lá, I gave her a gift. Her é um objeto. Ela está sendo um objeto, não está sendo um sujeito. E o gift também está sendo um objeto, que é o presente, né? Eu posso falar I gave a gift to her, ou então I gave her a gift. I gave a gift to her, ou então I gave her a gift. Então eu tenho her, ela, e gift, que é presente. Os dois, eles são objetos. Então quando eu tenho esses dois objetos na frase, eu posso fazer essa inversão, tá? Eu posso falar, por exemplo, eu posso falar eu dei a ela um presente, ou então eu dei um presente a ela. Tanto faz, o sentido da frase é o mesmo, é a mesma coisa, né? Então, em inglês acontece a mesma coisa. Mas salvo essas exceções, então, lembra, o for eu vou usar ele antes de substantivo, before nouns. Então lá, before nouns eu vou usar o for, tá? Antes de substantivos eu uso for. E o to eu vou usar antes de verbo, né? Before verbs I use to. Então antes do verbo eu vou usar o to. Lembrando isso, vocês já vão conseguir ter uma boa parte aí de vocês conseguirem fazer o uso certinho de to e for. Mas aí lembra que também, por exemplo, se você ainda não lembrar isso, quando você tem um propósito de alguma coisa, aí você usa o to. Por exemplo, I watch TV to relax. I watch TV to relax. Eu assisto TV para relaxar. Mas o relaxar é um verbo, você já vai saber que o to você vai usar antes do verbo. Então lá, com propósito você vai usar o to também, tá? Lembrando aí, for é antes de substantivo e to antes de verbo, com exceção daquela regrinha que eu falei do movimento para vocês, ok? Um outro erro muito comum que às vezes a gente pode cometer
é com respeito à pronúncia de algumas letrinhas ou de algumas palavras. E eu vou mostrar para vocês a diferença entre a pronúncia da letra E e da letra I, que a gente fala, na verdade, E, a pronúncia dessa letrinha é a mesma pronúncia nossa da letra I. Então, em inglês, lembra quando vocês viram lá no vídeo de apoio? Como que eu falo a letra I em inglês? Eu falo I. I. E a letra I eu falo I. I. Então tem essa diferença aí de pronúncia. Mas existe também, às vezes, a hora que eu tô lendo. Por exemplo, lembra que eu falei pra vocês que eu falo Irish? Irish. Irish. Eu tenho a letra I no começo e a letra I no meio, mas eu tenho a pronúncia diferente das duas. Então, quando vocês prestarem atenção lá no vídeo de apoio, que vocês verem, até recomendo ver mais uma vez, né? Que são o que é o alfabeto. Preste atenção em como se pronuncia as letras, mas prestem muita atenção em como se pronuncia as vogais separadamente, tá? Então, eu tenho a diferença aí das vogais. Eu tenho a E, I, O, U. Então lá, as 5 vogais, a pronúncia dela é diferente da nossa, né? Então a gente tem que saber. Mas às vezes na hora de falar, a gente pode acabar por falar na mesma forma de falar. E saber a pronúncia, lembrando mais uma vez, saber a pronúncia das letras é de suma importância, tá? Se usa muito lá. Você vai precisar soletrar o seu nome no médico, em qualquer lugar lá que você vai, que você precisa soletrar, por exemplo, até no Starbucks. Você vai lá tomar um café no Starbucks, eles não chamam por nome? Eles vão falar, how do you spell it? Como que você pronuncia? Você vai ter que soletrar letra por letra. Então é importante saber a pronúncia de cada letra certinho, ok? Um outro erro muito comum nosso é que às vezes agora você já tem até conteúdo suficiente para elaborar, por exemplo, uma mensagem, né? Ou um e-mail. Então vocês têm aí o conteúdo já suficiente para isso. Se vocês quiserem treinar até escrever um e-mail, é ótimo, né? Então, mas normalmente quando a gente vai se despedir num e-mail informal aqui, o que a gente fala? A gente pode falar lá, beijos, tchau, né? A gente não fala esse beijo. Eles não têm lá esse costume de falar, por exemplo, kisses for you, ou a kiss for you. É estranho para eles eu falar kisses for you, kisses for you. Não, eles não usam lá. O que eles costumam usar então? Eles costumam usar outros métodos de despedida. Eles usam see you ou talk to you later, né? See you, talk to you later, have a nice day, have a nice day, como a gente já viu, né? Tenha um bom dia. Ou então, quando a gente quer falar de uma maneira mais formal, a gente pode falar best regards, que seriam os meus cumprimentos. Ou então, de maneira informal, eu posso falar take it easy, take care, que seria se cuida, né? Take it easy, take care. Take it easy, take care. Seria se cuida. Ou de uma forma formal, eu posso me despedir num e-mail falando goodbye. Mas existe uma coisinha lá também que é bem informal, que às vezes por mensagem o pessoal costuma usar, que é o XOXO. Aí esse sim significa hugs and kisses, que é abraços e beijos. Mas é bem informal e normalmente por mensagem de texto que eles usam isso, tá? XOXO. Aí seria assim, de uma maneira informal, você falar abraços e beijos. Mas é só dessa forma. Se eu escrever lá kisses for you, eles acham estranho. Então hugs for you fica estranho para eles, ok? So this was our second class. Então essa foi a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Na próxima aula a gente vai aprender então, agora a gente já vai entrar no presente simples, no simple present. Então, a gente vai aprender o presente simples, como que a gente usa cada forma do presente simples. Também a gente vai ver um pouquinho a respeito de nossas rotinas diárias, né, coisas que a gente faz no nosso dia a dia e também coisas relacionadas ao trabalho, ok? Espero vocês então na próxima aula. See you in the next class. Bye!